No Brasil, existem 2.849 comunidades quilombolas certificadas. No Rio Grande do Sul, esse número pode chegar a 170 comunidades certificadas e identificadas em 86 municípios do estado. Segundo o IBGE, 17% da população gaúcha se autodeclara negra ou parda. Na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra, nós fomos até a região central do Rio Grande do Sul para conhecer um pouco mais da história e como vivem esses povos descendentes de africanos. A comunidade remanescente do Quilombo de Cambará, localizada às margens da rodovia BR-290, no município de Cachoeira do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre, é formada por 50 famílias. Cerca de 130 pessoas vivem aqui, como seu Geraldo e a dona Beloni. Aqui a gente vive mais ou menos. Teve muita dificuldade, mas agora com os trabalhos dos quilombos, a gente já melhorou um pouco bom a vida. A gente não tinha luz, vivia, só não tinha água encanada. Hoje, a graça do trabalho dos quilombos, a gente tem hoje água, melhorou a vida. A gente não podia ter uma TV, não podia ter um freezer, uma geladeira, não tinha condições de levar a vida à frente. Marielle, uma das filhas do casal, mora na casa ao lado, com o marido, os 2 filhos e uma sobrinha. Um pouco é bom, que é para fora, é longe, né? De violência, coisa. E para criar os filhos também, não tem coisa melhor, né? Cultivar a terra, coisa. É um orgulho, né? Uns ancestrais nossos, né? Tudo, sempre vieram aqui, né? Moraram aqui, né? Ao longo dos anos. Aí só foi uma continuação, né? Um pouco mais adiante tem a casa da dona Eva, sogra de Marielle, que mora com a filha Elisandra e 2 netas. Depois de criar os filhos, Elisandra voltou a estudar. Quando terminar o ensino médio, ela pretende cursar enfermagem. Porque é uma área que eu me identifico e eu tenho uma filha com anemia falciforme e ela passa no hospital, né? E eu me identifico com aquela área. Eu acho que eu tenho coragem de lidar com as pessoas, eu acho importante o que elas fazem. É o meus planos, claro, continuar terminando o 3º grau que eu já estou terminando no último e agora eu vou, ano que vem, se Deus quiser, quero ver se eu faço um técnico de enfermagem. A comunidade do Quilombo do Cambará faz parte do projeto socioassistencial da Emater, onde foi fomentada a parte de produção de hortaliças em geral de forma agroecológica, onde além de termos conseguido calcário, adubo, semente para os quilombolas, né, que eles pudessem também trabalhar com caudas agroecológicas para que pudessem fazer o controle de fungos, de bactérias, de doenças em geral e de insetos, de maneira que não tivesse necessidade de utilizar veneno no sistema de produção. No ano de 2014 para cá, com programas sociais do governo federal, incentivando a questão de moradia rural, né? Nossa equipe do escritório de Emater de Cachoeira do Sul fez mutirão aqui na comunidade do Quilombo do Cambará, justamente visando um levantamento de quem teria enquadramento para a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf, né? Agilizando na parte documental. Então, assim como tem o acompanhamento da parte social, tem o acompanhamento da parte técnica, né? A parte de acesso à documentação é um trabalho de fundamental importância que é realizado junto à comunidade. Aqui eles vivem com o trabalho da agricultura familiar. Cultivam hortas com legumes, verduras, temperos e plantas medicinais. Para incrementar a produção, eles receberam sementes de um projeto que incentiva a agricultura sustentável. Esse projeto do Banrisul Sementes, a gente fez uma visita na comunidade, né, e fizemos um levantamento das culturas que eles gostariam de serem contemplados, né. Então foi mais ou menos em torno de 14 espécies, né, de olerícolas e entre outros, e a gente fez então o cadastro dessas 21 famílias. E aí em seguida a gente fez o projeto lá no escritório da Emater e encaminhamos para o banco. E aí em seguida, até demorou um pouquinho, né, porque devido a toda a demanda dos outros municípios também, a gente levou no banco, né, enviamos para o banco. Em seguida foi nos dada a resposta, né. Então, a gente fez uma reunião com o Quilombo de novo para a entrega dessas sementes. Foram 2 entregas, na verdade. A gente fez uma no banco, onde representantes da comunidade aqui participaram. E aí no período da tarde a gente fez a entrega na comunidade.
E aí a gente vai fazer esse acompanhamento agora nas comunidades, tem a parte das visitas, tem a parte técnica também dos colegas. E a gente vai trazer inclusive o banco também, que quer fazer esse acompanhamento com a gente. Eu acho que só reforçou a questão da segurança e soberania alimentar das famílias, que é um público bastante vulnerável, né? Então a questão das sementes só veio melhorar. Do período do Império, onde as pessoas chegaram na região escravizadas por volta de 1797, onde Manuel Gomes Porto, né, Deus, só para ter uma dimensão, talvez, para quem conheça o interior de Cachoeira do Sul, mais precisamente aquela região de Palmas, do Barro Vermelho, o distrito de Barro Vermelho, Manuel Gomes Porto ganhou, né, no período imperial, a Sesmaria, que saía Deus da sequência dos potreiros da Palma, onde hoje, tradicionalmente ocupado por famílias ainda descendentes, até a região divisa de Cachoeira com Caçaparra do Sul, nas proximidades de Poço Laranjeiras, ali confrontando a entrada da Palma e a costa do Irapuá. E ali se estabeleceu todas as famílias ditas tradicionais, né, da época que ambos escravizavam os negros. Então se foi feito um estudo muito profundo, consumidos aí, centenas de páginas em dissertações acadêmicas na universidade, no estado do Rio Grande do Sul, a URGS, como alguns levantamentos da Unipampa, né? O próprio convênio do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a URGS aponta todo o histórico, né, ocorrido nesse período imperial, deu de carta de mão, onde negros escravizados vindo da costa da África, nativos da Guiné. Então, naquela época, a igreja, né, que detinha um controle financeiro das arrecadações sobre os escravos, mantinha uma lista. Hoje isso pode ser pesquisado no Bispado das Igrejas, em Cachoeira do Sul, paróquia em Caçapava, onde tinha toda uma relação de filhos, afilhados, padrinhos e toda a genealogia, tanto dos senhorios, né, ditos senhorios, né, que escravizavam os negros, quanto dos negros, inclusive indígenas naquela região, em qual ainda se vincula vínculos de parentesco, apadrinhamento, aliás, entre os indígenas e quilombolas negros, e de certa forma, ainda que restrito à origem de alguns negros com indígenas, no qual a minha avó era indígena. Hoje vocês têm lá 50 hectares onde vocês trabalham, toda a mão de obra dos moradores do quilombo. O que vocês plantam é só para subsistência? Como está funcionando o trabalho hoje na localidade? Não, hoje e sempre. A comunidade sobrevive dos últimos séculos, diria assim, da agricultura da subsistência, da comercialização entre si e do trabalho, e depois das garantias, né, que consolidou os direitos trabalhistas das pessoas aposentadas, enfim. Só para você ter ideia, falando hoje, os estudos, por exemplo, da universidade que apontou antes, tinha um número de famílias. Isso, periodicamente, isso vai mudando. Vai falecendo muita gente. Faleceu dos últimos 20 anos, mais de 15 pessoas anciãs da comunidade. Quantos moram na comunidade hoje? Hoje mora 141 pessoas distribuídas em todas as faixas etárias. Então, dessas, eu posso te quantificar alguns. Por exemplo, nós temos 29 pessoas aposentadas, por exemplo, se tu quer fazer uma comparação entre condição econômica e realidade habitacional, 29 pessoas que são aposentadas acima de 60 anos, que moram dentro da comunidade. Nós temos, nessa distribuição, 39 pessoas, adultos ali que trabalham, né, que têm a sua renda garantida, e o restante são crianças e adolescentes. Qual a necessidade hoje, em hectares, para a comunidade sobreviver? Olha, nos modelos econômicos hoje, de consumismo e da realidade, para uma pessoa, no mínimo, poder sobreviver no interior, produzir, se manter sem precisar. Eu acho que uma média que fosse ali em torno de 8 a 10 hectares, é possível, sim, de uma família conseguir ascender socialmente. Porque quando tu pensa, para uma família é uma coisa, agora quando tu pensa em distribuição, paritado com números de filhos, progredir, no interior, tu não produzir alimentos, né? Tirar uma renda extra que tu possa progredir, ascender, sustentar teus filhos, permanecer no meio rural.
Hoje vocês comercializam produtos artesanais fabricados na localidade, então a intenção, vocês tendo mais áreas, é vocês modernizar a agricultura e comercializar grãos também? Sim, claro. A comunidade, para ter ideia, os pessoal... tu ouve o outro lado que diz que o pessoal não produz. Em primeiro lugar, assim, vamos pontuar. Ninguém come soja lá. Compra azeite, certo? Derivado da soja. Não vamos ser hipócritas e dizer que não. Tá. Então, assim, claro que não vamos... Se comprova, sim, produtividade econômica, mas socialmente tem que se entender que ela se torna improdutiva, de certa forma, onde a pecuária se perdeu espaço, naquela região, perdeu espaço para a ganância expansionista da soja. O meio ambiente não é mais respeitado naquela região. Se tu chegar lá, pegar no Google ali, a questão do que era mato antes e o que, né, que mantinha as vertentes, e o que é hoje, tudo desmatado, e a gente nunca viu nem os meios de comunicação abordar isso, né, naquela região, comparar 20, 15 anos atrás e o que é hoje, né? Então, assim, então as pessoas produzem lá. Como é que as pessoas fazem? Nem todos têm emprego, mas as pessoas têm só mandioca, criam inúmeras galinhas que comem o ovo, plantam milho, que as galinhas comem o milho, plantam batata, plantam mandioca, plantam melancia. Tem alguns mais acomodados, como existe também na classe rica. A questão da produção, então as pessoas sobrevivem. As pessoas são aposentadas, sobrevivem da renda. Se dependesse deles, dessas pessoas que ficam fazendo crítica, por exemplo, teve programas que incentivou. Aí, segundo disse que uma pessoa ligou ali para um programa da rádio e disse, mas manda perguntar onde está a vaca. O programa do RS Rural beneficiou, como existe uma população muito grande que são assistidos pelo programa, eles têm dados, né? A comunidade armazena, arquiva todas as políticas públicas com dados de pessoas, não são dados fictícios nem de pessoas que moram na cidade, como alguns tentam pregar. Mas tem gente só esperando, morando na cidade para ir para lá. As pessoas que saem de lá, as pessoas vão e voltam ao longo da sua história, porque lá tem seus parentes, como os ricos também fazem, como os pequenos produtores também fazem. As pessoas moram em Porto Alegre, moram em outras regiões metropolitanas, diferentes partes do estado, vão e voltam. Eu, por exemplo, tive um irmão que morou 18 anos em Brasília, vem e volta. Tem irmão que mora em Porto Alegre, vem e volta, né? E assim é sucessivamente todas as famílias que moram nas grandes cidades. E aí, se tu imagina mais de 600 pessoas que voltassem todo para a comunidade, não daria 1 metro quadrado para cada um. Então, isso é uma invenção que, não digamos que seja direita, porque tem partido de esquerda, partido de direita, e, para mim, o que vale é a visão certa de uma sociedade justa, onde tem lugar e espaço para todos. Se tem dinheiro nos bancos para financiar, para que grandes produtores cada vez mais passem como um rolo compressor por cima dos pequenos, médios produtores, tu imagina para uma população disposta